Alô? Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a Comissão Parlamentar de Inquérito, meu relator Ronaldo Lopes, o Eduardo Brinquedo, o vereador Maurício Ortega, o vereador Delvim, a imprensa aqui presente e a população que nos acompanha. A nossa assessoria aqui, ó. E a assessoria jurídica da casa e todo o corpo Ricardo técnico, né, que nos acompanha aqui nesta oitiva. Quero, inicialmente, comunicar aos colegas da comissão que, ao longo dessa semana, quando nós nos comprometemos a fazer a convocação do Banco Santander e do Banco HSBC e do japonês, que é o doleiro, na realidade nós tentamos de todas as maneiras fazer o convite, né, ao japonês, não conseguimos localizá-lo, mas conseguimos fazer a convocação, o convite ao HSBC e ao Banco Santander. E na tarde de ontem, nós fomos procurados e foi protocolado nessa casa, Dr. Gilberto Duarte, representando o Banco HSBC. Ele trouxe para nós um conjunto de explicações em razão do banco passar por um processo de transição. Esse banco foi vendido para o grupo Bradesco e ele nos explicou que eles assumiram o banco agora dia 1º e que eles não têm ainda essa convivência, essa relação com os atuais funcionários. Encaminhou para nós aqui uma representação solicitando a vista do processo, solicitou para tirar cópias de alguns documentos do processo, em especial aqueles relacionados aos cheques devolvidos do banco qual eles são responsáveis, e logo na sequência fez esse protocolo pedindo a dilação de prazo para que eles possam, de fato, prestar todas as informações necessárias com mais propriedades, uma vez que eles nem conheciam o objeto que nós estamos investigando nesse momento. Eu queria pedir ao Ronaldo Lopes, nosso relator, que fizesse a leitura da representação do HSBC. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Carlos, processo 1586, ofício 0874-2016, HSBC, Banco Brasil S.A., Banco Múltiplo, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Travessa Oliveira Belo, número 34, quarto andar, Curitiba, Paraná, escrito no CNPJ/MF sobre o número 01701.201.0001-89. Por seu advogado assinado, documento 01A3, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer vistas aos autos para extração de fotocópias. Requer outro assim, seja resignado a data para apresentação do gerente responsável pela conta número 095900911615, agência número 0959, vez que necessário se faz tomar conhecimento de toda versa tal procedimento, para após buscar as informações necessárias. Tal medida se impõe, pois muitas das informações que podem ser solicitadas poderão ser levantadas somente na matriz da hora requerente, localizada na cidade de Curitiba, Paraná. No mais, permanecemos à disposição
para eventuais esclarecimentos que se fazem necessário. Termos em que pede deferimento, São Paulo, 6 de julho de 2016. Gilberto Duarte Silva. É o... Subestabelecimento. Pelo presente instrumento particular, subestabelecemos nas pessoas do Dr. Rodrigo do Amaral Coelho de Oliveira, brasileiro, divorciado, escrito na OAB São Paulo, sobre o número 158.153, Gilberto Duarte Silva, brasileiro, casado, escrito na OAB São Paulo, sobre o número 287.986, Maurício Zerbini, brasileiro solteiro, inscrito na OAB, sobre o número 272.470, todos com escritório, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1811, conjunto 421, CEP 0145200, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo. Os poderes que nos foram conferidos pelo HSBC Banco Brasil S.A., Banco Múltiplo, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Curitiba, Paraná, na Travessa Oliveira Belo, número 34, quarto andar, escrito no CNPJ-MF sob o número 01701-201-001-89, nos termos da procuração anexa, nos interesses dessa instituição, podendo ainda os subestabelecidos praticarem todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato, com reserva de iguais poder a mim e a demais outorgado. Curitiba, 5 de outubro de 2015, Aline Nelsone Marcondes, OAB do Paraná, 53.868. Se não, né? Os demais documentos. Diário Oficial. Os demais documentos trata-se desse processo de transição, esse processo de compra, né, do banco, publicado devidamente no Diário Oficial. Acho que dispensa a leitura, mas que os documentos sejam anexados No processo. autos, né? Então é isso, senhor presidente. Da mesma forma, no dia de hoje, às 12h33, foi protocolado um documento do escritório Cruz Francelino, que representa o Banco Santander, também solicitando vista ao processo, a retirada de cópias, né, de alguns documentos de interesse, para que o mesmo pudesse colaborar com esse processo investigativo. Gostaria de pedir também a leitura do referido documento ao relator Ronaldo Lopes. Ilustríssimo senhor, doutor presidente da Câmara Municipal de São Carlos, São Paulo. Processo número 1586/16, CM, ofício 0875/2016, Banco Santander do Brasil, S.A., sucessor por incorporação do Banco ABM, Amaro Real, S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, na rua Amador Bueno, 474, escrito no CNPJ, sob o número 90.400.888/001-42, através de seus advogados, devidamente constituído, com endereço profissional, cito a Avenida da Saudade, número 2552, Vila Nova, na cidade de Votuporanga, São Paulo, CEP 15.501-405, fone, fax 17 3422 400
4703, vem respeitosamente, na presença de Vossa Senhoria, se manifestar nos seguintes termos. Com o fim de melhor auxiliar a presente apuração, inclusive no sentido de levantar-se documentação necessária à instrução, requerer acesso aos autos. Ainda considerando o acima descrito, requerer a dilação de prazo de 15 dias com consequente redesignação. A língua falha às vezes. Com comparecimento de um funcionário desta instituição com data a ser agendada por Vossa Senhoria. Pugna por derradeiro pela intimação de todos os atos presente feito, que também deverão ser feitos na pessoa do procurador Dr. Aires Fernando da Cruz Francelino, OAB SP 189 e 371, com escritório profissional na Avenida da Saudade, número 2552, Vila Nova, na cidade de Votuporanga, SP CEP 15501-405, sob pena de nulidade, requerendo, por fim, que eventuais ofícios para atendimento de ordens judiciais e administrativas sejam encaminhados diretamente ao endereço supracitado. Nesses termos, pede o deferimento de Votuporanga, SP, São Paulo, São Carlos, 7 de julho de 2016, Maria Ignes Cruz Francelino, Samir Machado de Luna, Aires Fernando Cruz Francelino, Fabrício Kaiser Gralha Marreca. Senhor presidente, é isso. Também anexar aos autos? Isso, gostaria de pedir que fosse anexado. Aqui tem várias cópias, ficasse uma só para não, né, uma organizada e tal, que trata do mesmo assunto. Eu quero comunicar e pedir, esses documentos todos já foram deferidos e os representantes aí, tanto do HSBC quanto do Santander, já tiveram acesso ao processo, mas eu gostaria de pedir a leitura também de mais um pedido feito pelo Dr. Guilherme Dias Ângelo, advogado, que também solicita vista ao processo. É interessado, não relata aqui a quem representa, mas, como qualquer cidadão tem direito aos atos públicos, fazemos questão aqui de fazer a leitura e já de pronto deliberar para a retirada de cópias, assim como a realização de vista aos autos. Ofício número 01/2016, São Carlos, 6 de julho de 2016, assunto pedido de vista de autos da CPI do cheque. Excelentíssimo senhor vereador Roseli Françoso. Eu, Guilherme Dias Angelício, brasileiro solteiro, inscrito na OAB número 337.286, portador do RG número 48.754.136-4, e inscritos no CPF sob o número 402.773.418-17, representando interesses próprios, venham por meio deste solicitar vista aos autos da CPI do cheque, bem como a sessão de carga ou carga rápida. Na impossibilidade do pedido anterior, solicito a disponibilização dos autos dentro das dependências da Câmara Municipal de São Carlos para análise e digitalização. Agradeço pela atenção dispensada, aproveitando para reiterar os votos de estima. Anteciosamente, Guilherme Dias Angelício, OAB 377-286. Agradeço a leitura. Deferido, né, o pedido.
autorizando aí o representante a extrair cópias e fazer vista ao processo. Tá cheio isso aqui. Quero, nesta oportunidade, também informar a todos que nós recebemos o processo 1896, interessado Dr. Luiz Donizete Lupe, que apresenta documentação referente à exceção de suspeição de membro da CPI dos cheques, o vereador Delvin. Só estou fazendo a leitura desse documento, porque esse documento foi recebido por esse presidente há poucos minutos, e gostaria de pedir que a Procuradoria dessa casa realizasse aí todo o procedimento em relação à matéria apresentada. Leitura? Eu acho que a gente pode fazer depois, né? Até porque a gente não teve conhecimento, não fizemos a leitura ainda. Acho que passa para a Procuradoria fazer a análise jurídica diante dos fatos e, posteriormente, a gente faz a leitura, sim. Sim. Quero informar os colegas vereadores que nós recebemos na data de segunda-feira, dia 7 é hoje, dia 5. No dia 5, dia 4. No dia 4, nós recebemos a documentação da Prefeitura, a remessa que havia sido solicitado no dia 15 de junho, 21 de junho, e a Prefeitura nos encaminhou. Dentre esses documentos, uma pré-análise, nós pudemos checar que ainda faltam 2 cheques, que inclusive eles justificaram que eles não conseguiram encontrar esses cheques. Eles pediram fotocópia dos cheques junto aos bancos responsáveis, e tão logo receba essas folhas de cheques preenchidas também, devolvidas pela Prefeitura, pelo banco, na verdade, Banco do Brasil, e o banco, acho que é a nossa Caixa. Eles encaminharão cópia para nós, tá? De outra parte, eu queria aproveitar a oportunidade, e se os colegas deliberarem junto comigo, porque eu percebi, colegas, é que nós recebemos a documentação de 2 contas, tá? 2 contas, sendo uma de fornecedores, para pagamento de fornecedores, e a outra é a conta de caução da Prefeitura. São as 2 contas que foram movimentadas. De pronto também identificamos que, na realidade, não foi apenas um talão de cheque que foi entregue à Prefeitura, mas aparentemente, pela numeração, já apresenta aí ser mais que um talão, tá? Então eu queria aproveitar a oportunidade, identificamos as contas da Prefeitura, e eu queria pedir o extrato de todas as contas da Prefeitura, inclusive eu tenho elas relacionadas aqui, posso passar para vocês, e que fosse nominal esse pedido, tá? Porque as contas que nos foram encaminhadas foram apenas as que voltaram esses cheques. Nós queremos aprofundar nesse processo investigativo e analisar as outras contas também. Se quiser anotar já, se eu enxergar aqui, é a conta 43.585, é a conta 52.3623, 52.3666, eu vou repetir as contas, tá?
Passar já. As contas: 43.585, 52.362.3, 52.3666. Está ajudando, está virando aqui. A conta 13.02.44.2, 64.70.574. A conta 60.001.64.5. A conta 60.001.661. A conta 6647.015, dígito 9. A conta 60.0001.564. A conta 60.006.47.057.4. Os extratos bancários e todas essas contas, para que a gente possa apurar e localizar, inclusive, os outros cheques. Quero aproveitar a oportunidade também. Esse aqui eu acho que vale a pena a leitura, até porque foi solicitado do vereador Nil Navarro que essa casa se posicionasse em relação a fala do vereador Delvin. Foi feito um parecer pelo nosso corpo jurídico. Nós estamos, na verdade, respondendo essa fala até que as informações chegam até essa casa, para que a gente possa dar informações oficiais ao vereador. É um parecer em razão das prerrogativas do vereador, e eu gostaria que o nobre vereador Ronaldo Lopes fizesse a leitura. Processo número 1586/16, São Carlos, 6 de julho de 2016, referente a DS. A Comissão Parlamentar de Inquérito constituída para investigar possíveis desvios de cheque público por meio de troca de cheque pertencente ao senhor Rinaldo de Jordão, junto aos cofres públicos da Prefeitura Municipal de São Carlos, e todos os contratos oriundos de convites de preço firmado pela Prefeitura Municipal até o valor de R$80 mil, por intermédio de seu presidente, vereador Roselei Françoso, considerando o requerimento de folhas 215/2016 do vereador Lineu Navarro, esclareço o que segue. Primeiramente, pesa informar que o objeto sobre a análise desta Comissão Parlamentar de Inquérito se encontra estampado no anexo do Decreto Legislativo número 854 e da Portaria número 426/16, ambos de 15 de junho de 2016, fato este que, contudo, não restringe a atividade parlamentar dos membros desta Comissão Legislativa nos termos do artigo 31 da Constituição
da República Federativa do Brasil. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante o controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Conforme se extrai dos autos dessa CPI, em momento algum se deliberou pela análise de documentação que não há pertinente ao período indicado nos instrumentos instauradores dessa CPI, ou seja, de 2013 em diante. Fato este que, novamente, não restringe a atividade parlamentar dos membros desta Casa Legislativa. Dessa forma, não é a vigência dos trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito que impedirá que os vereadores investiguem os autos realizados no Poder Executivo, sejam eles da administração atual ou não, tanto o que a suposta alegação de que se queixa o requerente, se deu, conforme a própria notícia do jornal A Folha, em sessão ordinária da Câmara e não em reunião da CPI, ou seja, o vereador relatou a seus pares e à comunidade uma descoberta que havia feito a respeito da gestão do então prefeito Newton Lima. Resta a dúvida quanto aos termos da referida matéria, onde expressamente se veiculou que o vereador teria afirmado que a descoberta de tais irregularidades teriam advindo de uma análise dos processos solicitados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. No tocante à veracidade da situação fática transmitida pelo jornal A Folha, informo que já fora remetido ofício àquela instituição com o intuito de obter informações ou eventual gravação da fala do vereador que possam indicar se este, de fato, disse que a informação de fraude no governo do prefeito Newton Lima se dera em virtude da análise de processos obtidos pela comissão. Sem mais, Rosalei Françoso, presidente da... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Delvin. Eu queria que acrescentasse ainda mais esse relato, que é prerrogativa do vereador, faço parte de uma CPI e nem por isso vai impedir de eu avançar folheando os documentos, seja do PT, seja do PSDB, seja de quais os governos que tiveram à frente da prefeitura. Então, quero dizer a Vossa Excelência que meu mandato é totalmente ativo e vai continuar atuando, independente de eu ser membro desta CPI. E tudo que tiver, vou trazer para que seja colocado a público aquilo que foi escondido da sociedade, enquanto vereador desta casa. O que me a prerrogativa deste vereador, que me concede por lei, trarei na tribuna desta casa. Independente de fazer parte dessa CPI, as investigações que estão sendo feitas, o colegiado que está sendo reunido, que está deliberando, nós vamos continuar atuando enquanto vereador e vamos continuar deliberando no coletivo aquilo que nós decidimos dentro da CPI. Eu penso que a fala de Vossa Excelência está contemplada nesse documento, até deixa muito claro que é prerrogativa do vereador, conforme previsto no artigo 31 da Constituição Federal. Quero, nesse momento, abrir a palavra para os membros da mesa, para alguma consideração, e na sequência eu queria pedir a suspensão
dessa CPI para a gente deliberar, inclusive sobre a questão dos prazos. Exato, dos trabalhos de agora da CPI, né? Para que a gente possa deliberar sobre um novo prazo para que as agências bancárias possam ser ouvidas, uma vez que ambas solicitaram aí para a gente um prazo de 15 dias para que eles possam levantar todas as informações necessárias e prestar a essa comissão parlamentar. Foi protocolado um documento nesta casa, senhor presidente, o qual o senhor, Vossa Excelência, tomou conhecimento agora há pouco. Gostaria de ter conhecimento deste documento para que eu possa obter cópia ainda hoje, porque essa CPI é uma CPI séria e nós não vamos fazer dessa CPI lado político para em defesa de A, B, C ou D. Nós vamos apurar a verdade e só a verdade. Então, de pedir afastamento de membro dessa CPI, seja do vereador Roselei Françoso, da presidência, vereador Ronaldo, relator, Maurício Ortega, De Alvim ou Eduardo Brinquedos, nós não vamos fazer dessa CPI um trampolim político, de ter advogado que defende um lado. Nós vamos apurar a verdade. Então, eu gostaria de ter posse desses documentos ainda hoje, para que eu possa analisar e possa montar a nossa defesa. Vereador De Alvim, o senhor como membro dessa comissão tem total liberdade nos autos. Quero dizer, já informei a Vossa Excelências que os documentos serão encaminhados à Procuradoria desta Casa, para que eles possam, de fato, analisar os documentos, ora apresentados pelo doutor Lupe, para que a gente possa se manifestar a respeito do caso, ora relatado. É um advogado que tem lado político e defende um outro candidato a prefeito dessa cidade. Não vou entrar no mérito, mas eu aguardo o posicionamento. Aqui o senhor não manda, o senhor respeita. O senhor respeita que aqui é uma investigação séria e uma CPI séria. Vereador De Alvim. Vereador De Alvim. O senhor tem respeito. Respeito. Vereador De Alvim, eu peço silêncio. O senhor tenha respeito. O senhor tenha respeito. Vereador De Alvim, eu peço silêncio no plenário, que não dialogue com o advogado, que ele está exercendo o seu pleno direito de advogado, constituído no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, mas eu gostaria de pedir a colaboração do advogado também, para que a gente pudesse conduzir os trabalhos sem essas manifestações tão acaloradas, para que a gente centrasse atenção ao trabalho que nós estamos realizando nesse momento. Com certeza, senhor presidente. Em questão de ordem. Esta casa, só para concluir, esta casa analisará todos os documentos apresentados pelo Dr. Lupe e, com certeza, nós traremos a público aqui uma resposta em decorrência da apresentação feita por ele. Só gostaria, senhor presidente, de deixar registrado que eu tenho o maior respeito pelas ordens dos advogados de São Carlos, do Brasil e todos os advogados que exercem. Mas não dá para admitir que advogados tomem lados políticos e venham fazer atos para criar atos políticos na cidade. O que consta neste processo, inclusive, vereador Dé, é que o advogado representa o sindicato dos funcionários públicos. E, em algum momento, ele está representando um partido, pelo menos o que consta nesses documentos. Eu quero deixar isso muito claro, porque ele representa, de fato, nesta ocasião, o Sindicato dos Servidores da Prefeitura Municipal de São Carlos. Queria dar continuidade no processo e, após a suspensão temporária dos trabalhos aqui, para que a gente possa deliberar, a gente discuta esse assunto posteriormente. Senhor presidente, eu queria aqui me manifestar que, devido ao grande interesse da população de São Carlos de saber exatamente o que aconteceu e as providências que serão tomadas, né? E devido à nossa CPI ter um prazo muito curto, porque o nosso mandato termina em dezembro, então, para a gente não ficar dependendo muito da boa vontade das pessoas que recebam convite, né? E eu cito aqui o exemplo dos bancos, né? E aí, essa é uma interpretação pessoal minha. Quem compra o ativo, obrigatoriamente, adquire junto o passivo. E aí, o que a gente se percebe facilmente
é que os bancos HSBC e o Santander, assim que eles tomaram conhecimento do tamanho do imbróglio que envolve esse assunto, né, em todos os cantos de nossa cidade, o que é que eles vão usar? De todos os subterfúgios possíveis, né, para tornar menos impactante perante os seus clientes, perante a população, né, a participação deles nesse imbróglio. E aí o que vai acontecer? Eles vão dificultar ao máximo possível e depois, sutilmente, vem aqui através de seus advogados, dar aquelas informações que a gente já tem no verso dos cheques ali nos carimbos, né, com as alíneas 11, 33, 22, 44 e tal. Então, eu queria que a gente agilizasse, se tiver que necessariamente que ouvir o mais rápido possível, não ficar, porque eles vêm aí, né, alegando que adquiriu agora isso não impede, né, de eles em uma semana ter condições, né, de dar essas informações que, ao nosso ver, são simples. Vem aqui e diz, ó, fizemos isso e pronto, né, não ficar deixando para responder isso, né, quando terminar este mandato e etc e tal. Eu acho que nós temos que forçar para que essas respostas sejam dadas o mais rápido possível. Doutor, senhor presidente. Gostaria que fosse anexado também, senhor presidente, a fala do advogado Luiz Donizete Lupe, no programa Fala São Carlos. Eu só gostaria de pedir para me levantar as datas que possa ser anexado quando tratou sobre este vereador. E também do programa Fala São Carlos, na Rádio São Carlos, do programa DBC FM, no dia da oitiva que esteve nesta casa. Já pedimos a fita através desta casa, através do diretor Rodrigo, que fosse anexado toda a fala, então, deste advogado sobre este processo. Vereador Delvim, informo Vossa Excelência que nós deliberamos, nós já solicitamos toda a matéria produzida através da imprensa local. O nosso presidente da casa, vereador Lucão, deve assinar mais um documento hoje, documento que acabei de assinar, solicitando toda a matéria produzida pela imprensa local que trata desse assunto. Contemplado. Em resposta à fala do vereador Eduardo Brinquedo, eu acho que cabe razão à fala do Eduardo Brinquedo, até porque realmente nós temos um tempo curto. Agora, também cabe razão esse processo de transição, e eu gostaria muito que o banco viesse aqui com informações precisas, e em decorrência do volume de material que nós recebemos essa semana, tanto do Tribunal de Contas quanto da Prefeitura, eu acho que a gente poderia centrar esforços dessa CPI nesse momento, dos documentos já encaminhados pela Prefeitura, e estabelecer esse prazo com a garantia de que o banco contribui com as informações com maior precisão em decorrência daquilo que nós temos dúvidas. Quero deixar muito claro para as pessoas que estão nos ouvindo, para os nobres vereadores, conforme nós já combinamos, as informações prestadas pelo banco não serão de cunho de movimentação, até por conta do sigilo bancário, uma lei que protege o cliente, assim como o banco. Nós não faremos isso nesse momento. A discussão é meramente técnica, da pessoa, se possível, preferencialmente, da pessoa que fez as devoluções dos cheques, né, o gerente que controla essa conta, para que a gente possa substanciar os depoimentos anteriores ouvidos pelas pessoas que já contribuíram com a gente, no caso o senhor Rinaldo Jordão e o próprio José Sérgio Monsiati. Eu gostaria de deliberar pelos 15 dias, até para que a gente tenha essa segurança, mas nós temos aqui uma agenda, uma proposta, né, de uma agenda, para que a gente possa, de fato, a partir da semana que vem, centrar esforço nas diligências, nos documentos que nós temos já na casa. Tudo bem? Eu queria suspender, desculpa, Ronaldo, por favor. Eu queria suspender a sessão por alguns minutos, para que a gente possa entrar num acordo em razão das agendas
para a semana que vem e para os próximos dias, hein?
Adriane, presta para mim. Aí estão anotando? Eu passo para ele. Retomando os trabalhos aqui, eu quero aproveitar e cumprimentar todos os presentes e dar continuidade nos nossos trabalhos da CPI do cheques. Nós, em comum acordo aqui, deliberamos na tarde de hoje que na próxima quarta-feira, dia 13/7, nós ouviremos duas pessoas. O servidor público Ivan, lá da garagem municipal. Nós ouviremos também o senhor Wilbes, que é do setor de tributação da Prefeitura Municipal de São Carlos, às 10h30. O primeiro depoente às 9 horas, o segundo às 10h30. Na quinta-feira, nós ouviremos o Xireia, às 9 horas, e o secretário da Educação, Douglas Marangoni, às 10h30. Na sexta-feira, nós ouviremos o empresário Dom Agostinho, às 9 horas da manhã, e o ex-diretor do Departamento de Iluminação Pública, engenheiro Carlos Alberto Talarico. Em relação às agências bancárias aqui já mencionada, HSBC e Santander, nós deliberamos que nós ouviremos no próximo dia 22/7, e se a gente conseguir identificar o doleiro, nós também ouviremos a partir dessa data. Só queria acertar o horário também dessas duas pessoas. 22 é uma sexta-feira, às 9 o primeiro e às 10h30 o segundo. Nós também deliberamos para a contratação de um parecer técnico de engenharia para analisar todos os contratos realizados com a empresa RL, São Carlos Comércio, Material Elétrico e outros. A empresa do Jordão, a princípio, é essa daí. E tem outras empresas que prestaram serviços, a exemplo de uma já citada aqui, a tal da Quadriserve, também será objeto de análise. Correto? Diante dessas deliberações, eu consulto os colegas vereadores para alguma consideração. Senhor presidente, eu só teria a seguinte sugestão, que nós orientássemos não só os vereadores membros dessa CPI, como também os outros vereadores que participam e também fazem questões, as pessoas que são Objetivo. que fossem questões objetivas, que fossem questões para serem respondidas de forma bem clara, para que não houvesse dúvida. Porque em algumas situações nós estamos repetindo muitas vezes a pergunta, que a resposta é sempre a mesma. Certo? Então, a questão de objetividade e de clareza, para que nós ganhemos esse tempo nas oitivas. Muito obrigado. Cabe razão à observação de Vossa Excelência, e eu acho que é uma deliberação também nossa aqui, né, a iniciar por nós, que as perguntas sejam objetivas e que tenham anexo com a causa investigada. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Eu só quero também lamentar a não vinda dos representantes dos bancos Santander e HSBC, e nós entendemos que
a necessidade de ouvirmos as pessoas já envolvidas nesse processo é muito importante. E como esta sessão, né, está sendo transmitida aqui para o nosso município, eu faço também um apelo para que aqueles, né, que já estão mencionados, deliberados aqui, se programem, né, para que não tenhamos surpresa como esta. Infelizmente, eu peço até desculpa para toda a população que está aqui em plenário e também em seus lares, a imprensa, né, todos interessados, que hoje, infelizmente, o nosso objetivo era ouvir pelo menos os 2 gerentes responsáveis pelas contas que fraudaram os cofres públicos municipais. No entanto, não tivemos êxito. Mas perseguiremos, né, todas estas oitivas no sentido de esclarecer o envolvimento das pessoas. Vereador Dé, com a palavra. Senhor presidente, como nós já deliberamos várias oitivas, visitas, eu gostaria que nós deliberasse também uma data para nós fazermos uma visita ao delegado seccional, Dr. Geraldo, da Polícia Civil. Vereador Dé, nós estamos tentando essa data. O doutor Geraldo, nós temos conhecimento, está em período de férias. Tão logo ele retorne às suas funções, nós faremos isso com o maior prazer. Até porque tem alguns documentos que a gente pode solicitar à própria polícia, para que a gente não tenha despesas em duplicidade e tal. Exemplo dos exames nos cheques, né? Algumas coisas que já foi solicitado pela Polícia Civil, com certeza poderá colaborar com a gente aqui também. Mas cabe razão, e o senhor tem toda razão em apresentar essa preocupação a essa comissão parlamentar de inquérito. Só para me entender, os exames grafotécnicos, Exatamente. então nós vamos, o mesmo da Polícia Civil, ou já pedimos também o nosso? Já foi solicitado o nosso, mas a gente sabe que isso demanda um tempo, custo, tem a questão da perícia também. Caso a polícia tenha, e tão logo a gente consiga conversar com ele, não havendo a necessidade de duas despesas, com certeza nós emprestaremos da Polícia Civil para substanciar o nosso processo. Gostaria que Vossa Excelência também pudesse deliberar numa próxima reunião, mais uma vez a convocação do senhor Reinaldo Jordão, Sim. para que ele possa esclarecer à população de São Carlos que Vossa Excelência diz que parece ter mais de um talão na prefeitura. Eu vou afirmar o que está no relatório do Tribunal de Contas. Pela numeração apresentada, passa a impressão, tá? Passa na realidade que há um número de folhas muito maior do que o que representa um talão. Tá? Posso até citar o exemplo aqui, tá? Folha 446, folha 497. Né? Pelo numerário aí de folhas, representa aí mais que um talão. Oi? Senhores vereadores, vereador Maurício Ortega, vereador Delvin, nós estamos aqui conversando a possibilidade de fazer uma sugestão, na verdade, caso haja o acordo, a gente ouvir o senhor Luiz Fernando Cresce D'Agostinho na segunda-feira e não na sexta, como a gente havia combinado aqui anteriormente, tudo bem? Então, na segunda-feira, nós ouviremos o senhor Dão Agostinho, segunda-feira, dia 11. Dia 11/7, Dão Agostinho, às 9 horas, perfeito? E no dia 15, nós ouviremos o Talarico. Só para registrar o apelo que nós fizemos aqui, funcionou. Né? E eu quero agradecer a população que nos acompanha, porque
esta agilidade, inclusive, foi graças, né, à transmissão, à transparência que nós estamos tendo nos nossos trabalhos. E o mesmo ligou, eu quero agradecer, inclusive, o Roberto, assessor do vereador Roselei, que trouxe aqui, com muita presteza, essa informação, e nós aqui, já de pronto, deliberamos. Quero agradecer, inclusive, os pares dessa comissão, porque isso contribui, né? Perfeito. Mais algum vereador? Fazer algum esclarecimento? Nada mais a declarar? Eu declaro encerrado a presente sessão.